Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, estendendo as roupas no varal, limpando os EPIs, verificando as alucinações da IA, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz, esse é o episódio 248 do podcast Áreas Contaminadas, já em sua 6ª temporada. Pois é, estamos quase no episódio 250 e continuamos aqui muito felizes, tentando continuar relevantes e colaborar com a construção coletiva de um GAC melhor, trazendo material todas as semanas para vocês, aqui no podcast, na newsletter, no Substack e, por vezes, no screening de notícias. Tentamos misturar material técnico com conceitos, referências, normas, artigos, com espaço para discussão e reflexão e, por vezes, como no episódio de hoje, sendo espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fizeram e fazem o GAC acontecer, para que elas nos ensinem um pouco e nos contem suas belas histórias. O podcast é editado com carinho por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio que as pessoas nos dão é realmente muito importante para a gente, não só pelo apoio financeiro em si, mas muito por nos dizer que somos relevantes e somos importantes o suficiente a ponto de pessoas se disporem a ir até o site do Apoia-se e se comprometerem e contribuírem com uma iniciativa que não vai recompensá-las diretamente, vai tentar construir coletivamente um GAC mais forte, mais coeso, mais tecnicamente preparado e com isso contribuir para uma sociedade melhor e mais justa. Vale muito para a gente ter essa sinalização. Então, em nome da família CD, agradeço demais aos 45 apoiadores e apoiadoras ativos na nossa campanha, cujos nomes estão na descrição do episódio. Com certeza continuaremos caminhando lado a lado com vocês. Se você também quiser e se você também puder, junte-se à nossa campanha no Apoia-se. É muito simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental. Tá tudo muito bem explicadinho por lá. Nosso podcast conta também com 4 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho. São empresas bastante importantes, bastante renomadas no mercado do GAC e querem unir as suas poderosas marcas, já consolidadas, querem se unir ao nosso trabalho, mostrando que somos relevantes e estamos no caminho certo. E a gente pode contribuir com essas empresas também. Isso é uma coisa que nos dá bastante orgulho. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas, entre outras coisas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Também com a gente estão os patrocinadores ouro, o laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a Columbia Technologies. Agradecemos demais essas 4 empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem para continuar. Então, continuaremos lado a lado com elas. Gostaria de avisar vocês que estão abertas as inscrições para a 12ª turma do curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. É um curso bastante consolidado na nossa comunidade, voltado para quem já atua no GAC e quer trabalhar com remediação, também para quem trabalha com remediação em alguma etapa específica e pretende compreender assim a totalidade da remediação como processo, ou para quem é de alguma área correlata fora do GAC, como engenharia civil, engenharia química, engenharias diversas, química, da biologia e outras áreas correlatas, e a pessoa quer entrar no nosso mercado por essa porta da remediação. Também esse curso é indicado para esse grupo de pessoas. O curso tem duração de 1 ano, com aulas aos sábados o dia inteiro. Parte dessas aulas é presencial, parte dessas aulas é online, e aulas também ou às terças ou às quintas à noite. Essas aulas à noite são 100% online, todas elas serão online. Quem tiver alguma dúvida pode me perguntar. Quem tiver interesse em se inscrever no processo seletivo, acesse o site do SENAC, sp.senac.br, procure lá dentro a área de meio ambiente, pós-graduação, remediação de áreas contaminadas, se inscreva no processo seletivo e junte-se a nós lá no SENAC em 2026.
Bom, pessoal, hoje falaremos com o André Rebouças. O André atualmente, já há 6 anos, é Business Unit Director, Water and Environment, da Merrier, chamada por nós no mercado pelo antigo nome de Bioagri. Então, embora o André esteja já há 6 anos na Bioagri, ele ficou muito conhecido no mercado do GAC por sua longa atuação na Arcadis. O André é geólogo formado pela USP, filho do lendário professor Aldo Rebouças, que é um dos maiores nomes da hidrogeologia do Brasil. Então, portanto, o André carrega a responsabilidade e o privilégio de levar adiante o legado do pai. O André é um dos fundadores, junto com o pai e outros geólogos, da Hidroambiente, uma das primeiras consultorias a trabalhar com contaminação de água subterrânea. Antes da existência do GAC, como um nome formal, o GAC como nome formal, e muito, muito antes de existir um mercado do GAC. A Hidroambiente é a precursora da Arcadis Brasil, de modo que o André é um dos fundadores da Arcadis por aqui. Então ele conta essa história, toda essa história, inclusive da formação da Arcadis, que é também a história da criação e da evolução do mercado de GAC no Brasil. Certamente vocês vão gostar muito. Então é isso aí. Fiquem agora com as palavras de André Rebouças. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre, o André Rebouças. André, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo aqui ao podcast. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí, viu, Caltanaga, pelo convite. Fico muito honrado em participar e contribuir aqui para a sua iniciativa, né? Já assisti alguns, eu acho muito interessante, né? Eu acho que ouvir as opiniões, as histórias, sim. São sempre muito ricas, né? Você me perguntou como é que eu entrei nessa questão de GAC, né? Sim. Bom, enfim, a questão de água subterrânea começou em casa, né? Meu pai, essa conversa de hidrogeologia, água subterrânea, era conversa de almoço e janta, né? Sim. E como eu era professor da USP, e era professor de pós-graduação da USP, sempre vinham os alunos de fora de São Paulo fazer mestrado ou doutorado, principalmente doutorado com ele sempre levava em casa para almoçar, para jantar, e nisso você vai ouvindo as conversas, vai ouvindo as histórias, isso foi influenciando. E aí a questão do GAC entrou muito quando, na graduação ainda, eu fui fazer o curso do Bob, que era Contaminação de Águas Subterrâneas, e essa matéria me fascinou, né? Era optativa ainda, hein? Era uma optativa, mas fascinou. E aí a gente ficou aquilo, né? A gente foi seguindo e eu fazia estágios de iniciação científica sempre com água subterrânea. Inclusive, das minhas iniciações científicas foi a datação de carbono 14 do aquífero Guarani. Caramba! Então, eu junto com a Aurélia Kimmerman, que era uma professora lá do Instituto, e a gente fazia datação de carbono 14 do Guarani. Então, saía mapeando poços, ia lá, coletava água, fazia as reações lá e para precipitar carbonato. Isso mandava para um laboratório, acho que na Europa, que fazia a datação, e com isso veio aí um modelo conceitual do aquífero. Sim. E isso era assim, várias pessoas estavam fazendo pós-graduação, e a pós-graduação dela veio com essa informação da datação do tempo de residência do aquífero Guarani, que deu algo assim na faixa de 35 mil anos, era uma coisa fantástica, né? Você conseguia mapear isso, e juntamente com o carbono você também viu o deutério. Era uma coisa bem científica, mas foram informações básicas aí para o desenvolvimento de vários modelos de proteção do aquífero, vários modelos, inclusive na época o aquífero Guarani era chamado de Botucatu. Sim. E na época, estou falando do final da década de 80, que começou a fazer as integrações de conhecimento e alguns programas conjuntos com os países, através da Alsud, a ABAS e outras entidades. Aí começaram a juntar informações, pessoal do Uruguai, pessoal do Paraguai, pessoal da Argentina. E aí que começou a ter os primeiros políticas de gestão do aquífero, proteção, e assim foi, até depois a Unesco financiou um projeto. Curioso, você sabia que o nome aquífero Guarani, ele nasceu na década de 90, 2000, Sim.
Cada país chamava o aquífero com nome. Sim, sim, sim. Sabia dessa história? Eu sabia que era separado, depois unificou como Guarani. Não sei como nem porquê. O Brasil chamava o Tucatu, Uhum, eu acho que era não sei se Paraguai ou Uruguai chamava de Misiones, e tinha um outro país que chamava de Guarani. uhum. E aí, numa dessas reuniões que todos os cientistas se juntaram, eles começaram a discutir, vamos ter que colocar um nome só, porque é um aquífero transfronteiriço. Uhum. E aí o nome foi Guarani, porque era a área de ocupação do povo Guarani. Sim, sim, sim. E aí virou aquífero Guarani. Sim. E aí essa é a história. Eu estudei, antes de você continuar, né, na história, eu estudei na graduação, né, já na engenharia, e lendo, né, os livros do seu pai, né? Então, e como é que era você estar lá, né, nessas reuniões todas, e você ir trabalhar, ir fazer geologia, ir trabalhar com água subterrânea, ir trabalhar depois com áreas contaminadas, sendo filho de uma lenda, né, da maior lenda da água subterrânea. Tem uma responsabilidade Então, aí, né? pois é. Eu contei para você como é que a questão era, como eu falei, era conversa de almoço e de janta, você vai vendo aquilo e vai se apaixonando por aquilo se torna natural para você de entender daquilo. Só que, assim, o meu pai tinha um viés muito acadêmico, né? Então, ele teve esse viés muito acadêmico. Eu comecei a coisa como acadêmico, e depois a gente vai profissionalizando. Mas, assim, você vê a referência, era responsabilidade e orgulho, responsabilidade e orgulho. Era um mix feeling, né? Então, assim, você via muita citação, muito respeito. Acho que ele deixou um legado legal que foi exatamente colocou muitas pessoas nesse caminho e acho que conscientizou, né? Que ele falava muito disso, que ele fazia uma catequese de falar sobre água subterrânea em vários fóruns, ele dava entrevista e mostrava a importância. Discutia muito a questão, inclusive quando começaram os planos da Sabesp e da E, os planos da E de mapeamento de água subterrânea. Então, ele fazia muito essa divulgação da importância, né? E acho que depois disso, acho que os alunos, as pessoas que se formaram não somente na USP, Unesp, já com esse viés, foi criando Com certeza. a comunidade que hoje a gente tem. Sim, sim. E o interessante disso, que quando eu comecei profissionalmente, hidrogeologia era uma questão de gestão de aquífero e abastecimento de água. Sim. Tá? Então, assim, todos os profissionais que trabalhavam na década de 80 com água subterrânea, fundamentalmente na questão de poços profundos. Estava nascendo o conhecimento disso, dessa gestão. Era uma coisa realmente, todo mundo meio que mágica, porque você ia fazer um estudo de locação de poço e você muitas vezes você competia com radiestesista. Exatamente. Né? É muito louco isso. Nossa, era uma coisa doida, porque você tinha todo um critério científico, a gente fazia geofísica para tentar encontrar fraturamentos, descontinuidades, algumas questões dessas para o melhor local para o poço. E aí, daqui a pouco, o cliente virava, não, eu chamei aqui o homem da varinha e ele vai me cobrar um quinto do que você está cobrando. Lógico, também. Então, mas... Hoje acho que tem radiestesista no GAC também, hein, André? Você não acha, não? Deve ter. Mas isso é uma outra história, tem a história dos radiestesistas também. Mas, enfim, então a gente começou com essa questão da água subterrânea, eu comecei olhando essa questão. Tá? Olhando essa questão de abastecimento, de gestão de aquífero, que eu chamo de hidrogeologia clássica. E depois evoluiu para a questão de contaminação. Sim. A questão de contaminação, e aí, aí contando um pouco da minha história, quando chegou o finalzinho de 90, quando eu fui me formar, lógico, eu fiz estágios em algumas empresas de perfuração, fiz estágio na época também numa empresa de engenharia, sondotécnica, que fazia projetos de infraestrutura. E aí, isso era início dos anos 90, o Brasil numa crise tremenda. Sim. E aí a gente, no final, o pessoal falou, vamos montar uma empresa
da consultoria. Meu pai estava se aposentando, o Nelson Ellert, que também estava lá, e também passou o Uriel e tal, mas principalmente meu pai e tal, se aposentando, vamos montar uma empresa, talvez, tal, não sei o quê, para a gente se preparar quando a gente fosse se aposentar, e a gente montou lá, no caso a Hidroambiente. Que a ideia era trabalhar com a parte de gestão de aquíferos. Certo. E começamos a fazer alguns trabalhos nesse sentido. E aí eu saí da faculdade, não tinha nem ideia do que era fazer uma proposta técnica. Eu acho que é isso que falta. Você não tem ideia dessa questão empresarial. Não tinha ideia, nada. Eu montou um escritório lá e eu fui aprendendo os trancos e barrancos. E aí começou a aparecer alguns clientes, como eu vou dizer, algumas empresas, indústrias, procurando hidrogeólogo porque precisava fazer um diagnóstico que uma empresa ia comprar outra. Isso eu estou falando em 91, 92. Nossa Senhora. E já estavam com essa ideia também, né? Que isso... Não, e aí as empresas começaram a aparecer. Aí apareceu uma empresa, e já na época a Geoclock já existia. E só um parênteses, um dia eu estava lá na faculdade, e aí um professor deu um papelzinho, estava escrito Jaime Orrata, no telefone. Falou, André, esse cara está precisando de estagiário, você não quer tentar lá, não? Estágio? Aí eu liguei para o tal do Jaime Orrata, falei, tá, não sei o que, sou geólogo, eu recebi seu papel, tem uma vaga estagiária aí, né? Aí o cara falou, tem! Tem uma vaga aqui. Eu falei, pois é, mas para quando tem que vir aqui amanhã. Aí eu ia fazer um intercâmbio e tal, eu falei, putz, eu estou saindo agora, eu vou voltar aqui um mês. Não, então, porque se eu não contratar estagiário, eu vou contratar geólogo. Engenheiro de Minas. Eu falei, porra, não posso deixar isso aqui escapar da geologia. Aí eu estava desligando o orelhão, olha só como é que é a vida, hein? Eu estava desligando o orelhão, aí havia vindo uma pessoa, um colega, sabe quem era o colega? Reginaldo Bertolo. Não, meu Deus do céu. Aí eu dei o papelzinho para o Reginaldo. Eu falei, Reginaldo, esses caras estão precisando de estágio. Meu Deus do céu. Obrigado. Aí eu fui lá viajar, né? Quando eu voltei, eu falei, e aí, Reginaldo? Escuta, e aí, aquele negócio de estágio, o que deu? Pô, cara, o lugar era lá em São Bernardo, não dá para mim. Eu passei para Berimbau, para Maria Cristina Salvador. Nossa E o Marcelo Alarça. Meu Deus do céu. E aí os dois entraram como estagiários lá, e você sabe o resto da história. Sim, caramba, meu. Olha isso. O mundo é mágico, né? Nossa Senhora, porque ele estava passando na hora lá. Passou na hora. E aí, olha como uma coisa interessante o mundo, né? Esse papelzinho passou na minha mão, do Reginaldo, da Maria Cristina Salvador e do Marcelo Alarça. Os 4 trabalham com áreas artesânicas, 4 trabalham com áreas contaminadas. Pois é. O papelzinho, imagina o cara que te entregou esse papelzinho, né? Deve estar falando, pô, só tem área contaminada por minha causa aqui, mano. Era um professor lá, mas ele já faleceu, faz tempo que faleceu, Valarelli, e ele faleceu e pronto. E aí, então, aí nessa coisa ficou essa questão, né? E aí eu me formei, abri lá em Meio Ambiente, em 90, e começamos, né? E aí apareceu essa empresa, que na verdade bateu na porta procurando professores, pessoas geólogas, foi passar pela USP e tal. A gente, na verdade, foi na faculdade. Aí a gente fez lá um trabalhinho e ficou com isso na cabeça. Né? Aí começou a aparecer uma empresa, outra empresa, outra empresa. E aí aí pegamos uma vez um projeto também de mapeamento de contaminação de mercúrio em área de garimpo. Nossa Senhora! Foi uma experiência bem bacana de fazer isso. E tinha todo o desafio, né, de você começar a trabalhar com áreas contaminadas e tal, onde você não tem nenhum tipo de mercado. Sim. Mercado que eu digo, você não tem um cara da perfuração, você não tinha laboratório, né? Sim, pois é. Então, assim, a gente começou a usar um laboratório chamado ambiental, a gente começou a tentar usar a universidade, mas a universidade fazia só alguns parâmetros. Orgânicos nem se fala. Orgânicos não existe. Então, era uma coisa muito, muito inicial. Por exemplo, esse primeiro trabalho que eu fiz quando eu ainda estava acabando a faculdade para essa empresa, a gente foi no final de semana lá, fez uns furos,
E aí pegar a amostra, eu falei, vou pôr a amostra onde? A gente põe numa latinha. Pois é, né? Você tá... Não tinha prática, não tinha nada, não tinha metodologia. Estou falando aí 88, assim, coisa e tal. Aí pegar o solo na latinha, foi tudo, Sim. mandou para um laboratório. E o cliente mesmo falou, não, você manda aqui que eu vou mandar para um laboratório Uhum. fora, na Europa. Uhum. Aí a gente mandou, aí veio os resultados, e aí a gente interpretou, aí foi buscar, e na época não tinha internet. Não, pois é. Você tinha que pegar o livro, Sim. legislação, então. E aí montamos um relatório, essa empresa seguiu, aí passou alguns anos, e aí a gente começou a buscar como fazer. Por Uhum. exemplo, acho que foi também em 90 e pouco, a gente foi fazer um trabalho numa fábrica que tinha contaminação com solventes aromáticos, Uhum. aí a gente foi instalar um poço de PVC, o poço derreteu. Uhum. Imagina quanto tinha, né? Pois é. E aí você não tinha o PVC azul, Uhum. nem esse PVC, a gente comprava o PVC e serrava. Sim. Serrava o Sim. PVC no campo para fazer o filtro. Sim. E Não como tinha. ficava muito grande, punha uma tela, um sombrite, ou Põe sei uma lá, tela, né? você põe uma tela, eu ponho um pindim. É, Então, era o princípio de tudo. sim. E aí esse poço derreteu, a gente tem que fazer de aço inox. Aí vai achar a empresa que faz o aço inox. Aí foi através da indústria de perfuração, você Sim, encontrou lá. sim. Encontrei lá o pessoal lá da Sandvik, que fazia o filtro Aham, espiralado, sim. caríssimo. Sim. Mas aí se entregava aquela coisa linda, o tubo de aço inox, Sim. o cara tinha que fazer arroz e tal. E aí foi o começo das coisas, aí a gente foi fazendo, foi seguindo a vida. Foi aprendendo, E, né? Aprendendo com os livros, né? É isso mesmo, não foi tinha. aprendendo com os livros. E nessa época eu era associado da National Groundwater Association, né? Certo. E aí tinha uns congressos dessas National Groundwater Association. E aí eu ia lá nesses congressos, e eram sempre em Las Vegas. Aí a gente ia lá, e aí ia participar das palestras, né? Aí eu sentava assim nas palestras, ficava olhando os caras falando de contaminações e não sei o quê, e concentrações, e aí o cara mostrando do Holstein-Alger, não sei o Aham, quê. E aí eu fui, pô, a gente fazendo possível no trado manual. Tinha aham. até como eu vou falar com o cara que é trado manual e Sim, que o cara faz o poço com 20 metros, 25 metros, com trado manual que leva 2, 3 dias. sim. Um esforço tremendo, né? Um esforço tremendo e tal, não sei o quê. E aí eu olhando lá, aí nisso você vai entendendo melhor o mercado, entendendo as realidades dessas grandes diferenças Aham, e começa a entender quem são os players globais de consultoria, né? uhum, Aí você começa a ouvir nomes na época que existia uma empresa de Hermes Moore, aham, Wood Clyde, sim. aí tinha uma empresa holandesa chamada Konig Radmite. Sabe que empresa é essa? Não. Arcade. Ah, com esse nome E, tava ruim, né? Resolveram mudar para é, facilitar. não, mas foi exatamente isso. Quando eles começaram a se internacionalizar e deixar de ser empresa holandesa, Aham, e aí eles mudaram o nome para Arcades, com seu nome que. E aí você via Gary Miller, que aham, era, era uma referência, Gary Miller, tinha RM, e tantas outras aí que eram empresas que estavam aí nesse mercado, e um mercado aqui que no Brasil tinha aí alguns projetos que vinham essas empresas fazer e começaram a aparecer os profissionais. Tinha a Geoclock que dominava o mercado aham, fortemente, né? Acho que isso aí temos que agradecer o pioneirismo da Ernesto Moeri, que uhum. também colocou bastante coisa, um padrão e tal. E aí a gente foi, né? Caminhando, e nesse caminhar a gente começou a fazer algumas parcerias, Legal. os projetos começaram a ficar complexos, Sim. e aí começaram a aparecer várias empresas aqui, e a gente começou a fazer parceria com uma, com outra, e aí tem um capítulo muito engraçado que a gente via que o mercado ia crescer, e a gente, Aham, putz, como é que a gente vai fazer? sim. O pessoal de Só estamos nós universidade aqui. aqui, aí já tinha, na época acho que o Sérgio Girara já estava Aham, com a gente por ali,
e a Lídia sempre também. E aí, putz, o Nelson, aí falou assim, "Lúcio, a gente precisa dar um pulo, né? Aí nisso a gente encontrou a Tal, a Sim, Umbelier, sim, sim, em parceria com a EPA. sim. E a Tal começou a ajudar a gente nos projetos. E nessa época começaram a se discutir a questão dos padrões de qualidade de solo subterrânea, com a Aham. doutora Dorothy Casarini, da Sim, CETESB. sim, da CETESB, certo. E aí começou a se também a discutir muito a questão de avaliação de risco, o conceito de avaliação de risco. Aham. E o pessoal da Tal tinha lá uns profissionais bons, né? E a gente falou assim, puxa, a gente precisa trazer isso para cá. Isso é uma pesquisa, porque no Brasil não tinha isso. E aí a gente conseguiu um financiamento da FAPESP, e aí a gente, com esse financiamento da FAPESP, a gente trouxe os caras da Tal para dar um curso de avaliação de risco. E, putz, eu me lembro que foi a primeira vez que eu organizei, junto com um evento, né? Aham. E a ideia era provocar o mercado. E, inclusive, alguns concorrentes participaram do curso. Sim, claro. Ver os holandeses falar de avaliação de risco, Veio, que negócio veio. é esse Aí aí? veio lá o pessoal, acho que foi a Cristina Salvador, veio no Uhum. curso, mais um outro pessoal. Bom, enfim, mas aí esses caras trouxeram o conceito Uhum. das tabelas padrão de solo de água subterrânea, de solo padrão industrial, natural, Uhum. comercial, todo esse conceito junto com a CETESB. Aí esse pessoal depois foi fazer um trabalho com a CETESB e com isso foi desenvolvido. Isso aí já era 96, 97, Uhum. um velho. Aí com isso a gente foi, sabe, começando a estabelecer algumas parcerias com essas empresas, você começou a ter alguns projetos junto com eles, Uhum. e o mercado cada vez mais se Sim, sofisticando, né? sim. Já começou a ter laboratório, provavelmente, né? Já apareceram. Já. E aí começou a ter alguns laboratórios, tinha lá o pessoal da Solve, eles tinham um laboratório lá em Rio Uhum. Grande do Sul que eles prestavam serviço. Sim, 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 é verdade, é E aí verdade. apareceu a CEMIC aqui também, começando Uhum. a mandava as amostras para Rhode Island, Aham. fazendo shipping, né? E aí começou assim, esse caminhar aí. E aí a gente começou a estreitar a parceria com a Tal, mas a gente sabia que eu falava, cara, esse mercado está ficando Aham. cada vez mais sofisticado, e se a gente não fizer parte de alguma coisa grande, Uhum. vai ser difícil. Uhum. Aí a gente começou a fazer, como eu falei, com a Tal, não sei o quê, mas a Tal tinha um tamanho ainda, que eles me falavam, cara, a gente tá saindo da Holanda para a Europa. Aham. Vocês querem dar um passo para o outro lado do oceano? Sim, 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 sim. Aí, só que nesse mesmo tempo, outras empresas começaram a se estabelecer aqui, o mercado de posto de gasolina começou a se Sim, organizar, sim. né, porque isso era 98, 99, começaram a se organizar. Aí um dia começou a aparecer algumas empresas, aquele parceria. Aí um dia ligou um cara brasileiro, falando, eu preciso falar com vocês e tal, conhecer vocês e tal, porque a gente faz parte de um grupo e tá bom, mas que grupo é? Aí o cara não quis dizer, tá Aham. bom. Mas uma coisa que eu já tinha escutado, Aham. que quando eu estava na Holanda junto com que a Tal falou, ó, a Radmatic, agora é Arcade, está expandindo, expandindo, e comprou a participação de uma empresa no Brasil. Uhum. Eles já fizeram isso no Chile e já fizeram Uhum. no Brasil. E aí esses são os demônios que eu quero. Claro. Então, tá bom, tá bom. Aí esse cara me ligou, né? Não quis dizer de quem. Falei, está representando quem? Não Aham. quis dizer. Aí ele falou, estou representando o pessoal da Logos Engenharia. Aham. Opa, isso aí foi a empresa que foi comprada pela Arcades. Tá bom. Aí o cara foi lá conversar, e a gente conversar, tal, não sei o quê, aí veio um americano, aí no final a gente conheceu e aí no final a gente se juntou ao grupo da Arcades no Brasil, que na verdade é através da Logos, né? Aham. A Arcades tinha 50 mais uma participação da Logos, e a Logos tinha participação na,
então Hidroambiente. hidroambiente. Uhum. Mas ela também tinha feito isso com uma empresa de engenharia chamada Enerconsult, com outra empresa de licenciamento chamada Tetraplano. Tetraplano, Né? e tinha mais uma empresa lá de energia. E aí tudo bem. Aí quando a gente se juntou, a hidroambiente era para mexer só com meio ambiente e remediação. Só que eu falava, nesse mercado de ambiente e remediação, no mercado vale muito. Aí a gente falou, tudo bem, então você põe. Todas as empresas tinham Arcades, Logos, Arcades, Hidroambiente, Arcades, Tetraplano, mas você tem a liberdade de usar o nome que você quiser no mercado. Eu falei, tudo bem, então eu vou para Arcades e Hidroambiente. Aí, tudo bem. Aí com isso, a gente entrou no grupo. Sim. E aí a coisa engraçada é que você, na verdade, está entrando num grupo de uma empresa de gerenciamento de projetos gigantesco, Sim. na década de 70, que tinha feito o gerenciamento de Carajás, gerenciamento de Itaipu, gerenciamento de megas obras, e no mundo de engenheiros, né? Isso. Nada a ver com os geólogos ali saindo da academia, né? Pois é. E aí tem uma parte muito curiosa dessa minha história, Tana, que foi no dia que a gente foi no escritório da Logos apresentar a hidroambiente que eles tinham comprado participação. Aí a gente chega lá, tem lá os sócios da Logos, né? Todos os engenheiros, daqueles engenheiros, imagina, que fizeram Itaipu, não sei o que lá, e entra na sala, eram 17 pessoas. Era eu, o Nelson Ellert, tinha ainda o Sérgio Cataoca, Cátia Melito, Cris Batista, Alexandre Lessa, Cláudio Lemos, Carlos Sivuca, o Bombom. Sei. Bom, enfim, aí entrou aquele pessoal, né? Pessoal muito jovem. Sim, pois é. Aí os engenheiros disseram, tá aqui, vai. Aí um deles falou assim, isso aí é hidroambiente? Eu achei que a gente estava na reunião dos estagiários. Nossa Senhora, meu Deus. Não, mas é evidente. Tá. E aí cada um tem que mostrar a sua formação, né? E quando cada um que falava geólogo, os caras... Geólogo? Aí um olhava para o outro, a gente tem algum geólogo aqui? Não, a gente contrata, tem aquele cara lá, sabe, aquele loucão. Nossa Senhora, nós compramos uma empresa de maluco aqui, meu Deus do céu. Aí você fala assim, e com que vocês trabalham mesmo? Eu falei, Nossa, vocês são aqueles chatos que fazem a rima. Eu falei, não, a gente mexe com área contaminada. Hã? Nossa Senhora, meu Deus do Quem céu. são os clientes de vocês? Aí você fala, não, de multinacional. Aí ficava olhando para mim, mas vocês não trabalham para... Mas quem é que vai descontaminar a área? Quem vai fazer isso? Aí realmente é no começo, né? Sim. Por quê, né? Então, Por que os caras vão descontaminar a área? Para quê? Por que alguém vai gastar dinheiro com isso? Isso mesmo. Né? Mas, enfim, era... eu estou falando, isso era 2000. Sim. A lei de crimes ambientais estava recém-publicada. Aí, nisso, pronto, a gente ficou lá, né, se juntou, e com essa sinergia e troca de tecnologias e tal, foi crescendo, e a gente montou um escritório no Cotia. Então, nós éramos os malucos de Cotia. Sim, que fica lá. Fica lá, porque os americanos, principalmente os americanos da Arcades, onde a Arcades era muito, muito forte na questão de remediação aérea nos Estados Unidos, né? Com tecnologias, os papas, os Sutterson, os S3, que chamava de S3, porque era Sutterson, que 3 É isso aí. Que chamava de S3. Ele assinava S3. É mesmo? S ao cubo. E aí esses caras, e aí teve essa troca de tecnologia, e os caras trazendo muito conhecimento. A gente mandou até algumas pessoas para lá, o André Rohre, morou na época nos Estados Unidos lá. O Antônio Marcelo, né? Foi depois. Antônio Marcelo, André Rohre, depois foi o Antônio Marcelo, que hoje está na Bélgica. E com isso a gente foi. O João Paulo, ele foi fazer lá e trabalhou uma época lá na Arcade. E aí depois a gente foi crescendo e, logicamente, aprendendo, errando, vendo quando os americanos vinham querer me matar, porque como é que você vendeu injeção de
de melaço, vocês nem têm ideia de como fazer. Eu falei, vem ajudar a gente. Então, pois é. Vocês sabem, né? Então eu vendi. Agora vocês vêm ajudar a gente aqui, pô. E aí a gente foi crescendo, aí a empresa foi se especializando, e aí foi, né? E eu acho que aí nesse meio do caminho, ao mesmo tempo, a operação de negócio Arcades logo também foi amadurecendo e tal, e em 2010 eles compraram o resto. Compraram o resto e aí consolidou as empresas em cima no nome Arcades e pronto. Sim. Até aí com essa foi a história e isso foi bem interessante, porque aí você, nesse caminho, tem coisas muito legais. Eu acho que esse mercado permite. E, por exemplo, como eu digo, eu tenho muito respeito pelo Ernesto Moeri, porque quando ele fundou o Instituto Ecos, foram fazer aqueles congressos da Ecos, né? Isso. Ele convidava a gente, ele me ligava, vamos, não vou querer fazer um congresso e tal, pô, mas não vai fazer um congresso só, entendeu? Se eu fizer, você apresenta trabalhos aqui? Apresento. Aí a gente foi fazendo e tinha esse respeito, eu achava legal, e esse respeito, eu acho que ele também teve seu papel, porque promovia essas discussões, né, trazia... Com certeza, foi um negócio os bacana. Estrangeiros. Tanto é marcante, né, esse último congresso da ESAS, quando eu olho o da ECOS, o primeiro que foi no Instituto Atlântico, sim. Esse último lá, eu falei, caramba, como evoluiu isso. Sim. A gente esperava os 2002, acho, né? 2001, 2002, por aí, né? Que foi o primeiro. Foi por aí. Foi por aí. Era muito interessante, porque a gente fazia esses congressos, trazia os estrangeiros era uau! Sim. Esse último da ESAS é o contrário, né? Os estrangeiros vêm e ficam, uau! Quer ver o que estão fazendo aqui, né? Isso aí. Eu acho que isso é bem legal ver essa evolução do mercado, evolução dos profissionais. Sim. Eu vejo profissionais com que eu trabalhei, que eram estagiários hoje, aí apresentando, crescendo pra caramba. E o mercado se profissionalizou, né? Era algo que a gente via, eu via nos Estados Unidos, eu falava, caramba, o mercado americano é bem segmentado, tem o consultor, tem o que eu chamo de empreiteiro ambiental, que é o cara que faz a perfuração, é o cara que instala os sistemas, é o cara que faz o hardware, tem os laboratórios, tem toda uma cadeia de prestação de serviços que o Brasil hoje tem. Sim. Tem uma cadeia mesmo, é isso aí. Tem uma cadeia de prestação de serviço totalmente profissionalizada, né? Sim. Que eu acho que é um crescimento bastante interessante, né? Mas, ao mesmo tempo, é um mercado que a gente fica se tateando, né? Querendo saber qual é o tamanho dele. Sim. Ainda é muito pequeno perto do... Se hoje em dia acontecesse a mesma coisa, a Logos ainda seria muito maior do que a Hidroambiente, né? Mesmo com remediação já nesse estágio que nós estamos, a engenharia é sempre maior, né? A engenharia pode ser maior, mas o mesmo acontece fora, né? Esse segmento de serviços bem especializados de consultoria e remediação é um nicho dentro de um mundo de engenharia. Tá? Isso você vê, é um nicho dentro do mundo de engenharia. Dentro de uma empresa de engenharia clássica, grande, é um pedaço. Ou é uma empresa de engenharia especializada de nicho, que a gente tem aqui também hoje. Né? Sim. Mas eu vejo que evoluiu. Mas, ao mesmo tempo, é uma evolução muito concentrada no estado de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. Que esse é o outro lado da equação aí que preocupa, porque você não vê essa... Quando você vai num mercado como o americano, existe demanda que eu chamo na costa no Nordeste, né, na costa leste, existe alguma demanda na costa oeste, que é exatamente ligada às áreas industriais americanas. A indústria ou infraestrutura associada, tem a região do petróleo americano, que tem uma demanda muito forte, e aqui no Brasil é o mesmo caminho. Então, quando você olha o Brasil,
realmente, a grande concentração é a grande São Paulo. Você tem alguns polos de demanda, região de Campinas, Vale do Paraíba, sua região de Sorocaba, deveria ter, alguma coisa mais no interior. E aí deveria seguir para Rio de Janeiro, Paraná, um polo mais forte no Rio Grande do Sul e o Nordeste menor. Né? O Nordeste tem pontos de concentração, como o polo produtor químico de Camaçari, alguma coisa na região do Pernambuco, aí já vai diminuindo para lá. Isso no setor industrial. No setor de mineração é que você tem aí as demandas associadas a acidentes e algumas operações de beneficiamento mineral e transporte. Mas é diferente de um problema de uma área mineral de um problema de uma área industrial. É uma coisa industrial no centro da cidade, né? No centro de Santo André, de São Paulo, né? É um problema maior. Industrial você fala principalmente de orgânicos, de solventes orgânicos ou alguma coisa de metais. No mineral, é mais metais e algum outro composto, mas os problemas não são tão agudos. Sim, o receptor está longe, né? Assim, em geral, né? O receptor está longe, né? Numa área de mineração. O receptor está longe. E isso eu acho que nessa minha caminhada na época de consultor, né? Tem época que eu rodei pela América Latina. Chegou na Arcádia, mora lá, eu falei, bem, nós sabemos o que tem no Brasil, vamos ver o que tem na América Latina. Aí eu saí, uma linha, saí andando. Aí foi para o Chile. Mineração lá, tá. Pois é, Chile tinha lá a questão da mineração, a 1.500 metros de altura. Tinha alguma coisa industrial lá, tinha um terminal que deve estar até hoje sendo discutido, que tinha um potencial imobiliário, e tinha coisinhas muito poucas. E tem uma área de exploração de petróleo no sul do Chile, Magalhães, está no meio do nada. Sim. Então, eram áreas de demanda. Quando você vai no Peru, aí eu fui no Peru, mesma coisa, mineral, e tinha questão de exploração de petróleo na Amazônia peruana. Um acesso dificílimo, até hoje está todo mundo discutindo lá os problemas lá, das áreas de exploração de petróleo. Mas um acesso difícil. E ligado ao quê? Ligado à indústria de petróleo, uma indústria estatal, Petroperu e outras assim, que ainda tem uma legislação que ainda está sendo desenvolvida. Sim. Aí tem Colômbia, acho que Colômbia já tem um polo industrial aqui um pouco mais desenvolvido. Acho que o pessoal da Nicole teve até um evento essa semana, algumas semanas por lá. Né, porque na época a gente fez alguns eventos no Peru, mas era coisa interessante. Falava de mediação. Legal. Interessante isso aí, né? E o mais interessante disso é que nessa andança a gente abriu um escritório no Panamá. No Panamá, para trabalhar com alguns clientes americanos com operações no Panamá. Sim. E acho que o pessoal tem escritório até lá. Hoje, eu acho que a Arcades tem hoje um escritório lá no Panamá. Caramba. Então, assim, aí eu olhei, aí fui para a Argentina. E aí, olhando o estatuto, falei, pessoal, seguinte, mercado para a gente ter. Tem um mercado de casos. Alguns desses países vão ter oportunidades, vão ter casos. E tem outros, só que a gente precisa olhar mercado. E desses países fora o Brasil, o único que pode ter mercado é a Argentina, por conta do histórico industrial, parque industrial deles, mas falta legislação, falta e uma economia estável. Né? Sim, pois é. Né? Na época, eu estava falando aí 2010, por aí, não tinha condição de fazer negócio nenhum na Argentina. Sim. Muito estável. Foi feito até alguns projetos, mas ela tinha que ser pago fora, era muito complicado. Eu falei, pois é, então eu falei, olha, o grande quinhão está no Brasil. Sim. No fim da história era isso mesmo, né? Está no Brasil por ter legislação, por ter enforcement, que você tem as agências ambientais aí, eu acho que a CETESB, by far, é a melhor estruturada, inclusive a referência, quando você fala de padrão ambiental, você cita que você está usando o padrão da CETESB em qualquer um desses países, e o pessoal fala, beleza. Sim.
Pode usar um canadense, pode usar um holandês, um americano, mas você tem que dizer que você está usando um padrão CETESB, que tem uma base tropical, e o pessoal Sim, sim. aceita. Então, é isso aí. Eu acho que esse vai ser acho que o grande desafio no nosso mercado de GAC é começar a olhar fora do Brasil. Sim, sim. Para crescer, né? Sim. E eu acho que já está acontecendo. Da Colômbia, eu sei que algumas empresas estavam lá. Sim. E como é que foi a concorrência com a Geoclock no meio do caminho? Pelo visto era boa, né? Porque vocês tinham uma boa relação, né, com as pessoas, você conhecia a pessoa desde o início, né? Foi uma concorrência assim, lógico. A gente olhava a Geoclock, e inclusive um capítulo aí que a gente chegou uma época e tentou comprar. Ah, é? Nossa, essa teria sido curioso, né? O negócio. Foi. Isso foi 2003, 2004. Caramba. A gente foi lá, abriu uma conversa lá na época. É. Chegou a quase assinar. É mesmo? Caramba, olha que loucura. Não chegou a assinar, mas já tinha um papel na mão, já com valores, tudo certo. E aí, mas tudo bem, tudo bem, não vai, aí continuar, seguir a trajetória e continuar a crescer. Mas assim, sempre respeitando, eu acho que era a referência, a referência. A gente olhava e falava, olha, os caras são bons, e olha, os caras da casa olhavam e falavam, respect. E vamos mais, but we are better. E aí você vai desenvolvendo, vai criando equipe. Aí faz toda a história que eu contei de mandar as pessoas para fora, trazer os americanos, começar a usar. E a Arcadis, na época, tinha uma estrutura chamada Multinational Clients Program, que era toda uma estrutura de profissionais alinhados para atender clientes multinacionais globalmente. Sim. E aí essa estrutura ajudou muito, porque essa estrutura tinha um account manager, então ele patrocinava, o cliente dizia, olha, eu preciso realmente de uma pessoa desse nível, eu quero um fulano, tais especialistas envolvidos, e esses especialistas assim. Aí com isso você vai desenvolvendo, você começar a colocar um super especialista junto no júnior, vai desenvolvendo. Sim, claro. Aí vai desenvolvendo os profissionais que estão aí, que você conhece, que passaram pela casa. Eu acho que sempre foi assim, lógico, era referência, grandes projetos, pioneira, eu acho que pioneira, e eu acho que eu sempre considerei muito ousados, né, porque traziam tecnologias, traziam equipamentos, abordagens, eu acho que contratuais, abordagens da forma de negócios, que eu acho que provocou o mercado, fez com que todo mundo tinha que criar músculos e tamanho para enfrentar esse tipo de contrato, porque você chegar lá e faz um contrato de 3 anos com o cliente, não é qualquer um. Você fala, como é que você vai modelar um contrato desse, profissionais, e saber entender um contrato? Sim. Que acho que essa é a parte que os profissionais do setor de GAC têm que evoluir, acho que são excelentes técnicos. Sim. Mas o mercado tem que ter visão de negócio, e como transformar isso em um negócio que sustente as empresas, sustente os profissionais, e para isso a pessoa realmente tem que evoluir com essa visão empresarial. Você fez uma pergunta que eu acho que é muito importante, eu tenho uma reflexão. Quando eu era estudante, existiam os congressos da ABAS. Sim. E esses congressos da ABAS chegou a crescer tanto que começaram a ter 2 eventos. Um evento que era o da ABAS, que era dos cientistas, e tinha outro evento que era o evento dos perfuradores. Sim. Certo. E você tinha aí, imagina, você tinha massa crítica para sustentar esses 2 eventos. Um ano era o congresso da ABAS, outro ano dos perfuradores, e você tinha massa crítica. Só que, a partir de um certo momento, você falou do o meu pai que fundou a ABAS e tal, e aí ele começou, uma vez eu fui num congresso em Porto Alegre, eu estava no penúltimo ano da faculdade, e ele fez uma observação, ele falou, olha, esse mercado aí, de água subterrânea, o pessoal tem que deixar de ser cientista e técnico e ser profissional. E porque hoje o que eles fazem? Eles disputam no preço.
E a cada ano que passa, o perfurador está mais quebrado Sim. e o cara que vende os insumos está mais rico. Entendi. Porque, ele falou assim, porque um profissional de perfuração de poço fica disputando com o outro para vender o tubo, a bomba e o serviço que eles têm iguais. Isso. Que é o outro que fabrica lá, né? Que ele que está E é ganhando. outro que fabrica, que não dá desconto. Sim. Então, os descontos estão sendo dados em cima do serviço prestado, e não dos materiais vendidos, materiais, equipamentos, insumos vendidos. Então, no final, o que aconteceu? Tinham várias empresas de perfuração, super grandes, profissionais, etc. Elas, ao longo dos anos, elas foram se desmanchando. Sim. E pouquíssimas sobreviveram. E as que sobreviveram, elas mudaram a forma de vender o negócio de água subterrânea. Eu dou um exemplo. A General Water. A General Water veio, os profissionais que estão lá, eles vieram da Hidrogesp, dentro Sim. de um conceito de não vender o poço somente, mas vender a água, né? entregar a água dentro de um sistema de concessão privada. Ou seja, dentro de uma sofisticação contratual Sim. e de negócio, e com risco. Sim. Que aí a pessoa tem que usar o profissionalismo e conhecimento técnico, científico, para gerenciar o risco. Sim, é isso, gerenciar o risco, exatamente. Gerenciar o risco. Ele sabe, tem um risco aqui, não tem água, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu preciso como gerenciar esse risco com o meu conhecimento. E aí você tem esse modelo de negócio, que acho que a General Motors tem mais de 20 anos, conseguiu prosperar. Sim. E acho que esse é o desafio que o GAC vai passar, ou já está passando, de como você inovar não somente na tecnologia, na abordagem comercial, empresarial. Você acha que isso pode acontecer, esse tipo de coisa no GAC? Por exemplo, você vai construir o prédio, então eu remedio e eu tenho uma participação no prédio? Alguma coisa desse tipo? Sim, existe esse modelo nos Estados Unidos. Eu vi, existiam empresas que faziam isso. Ela comprava o terreno, ela implementava um processo de remediação e não vendia o terreno remediado, ele vendia um projeto imobiliário. Ele já vende o projeto integrado de remediação, da área remediada com esse projeto que está integrado a essa remediação. Olha, o cara compra um terreno e aí faz lá um projeto onde o prédio está numa posição tal, com isso aqui, com a garagem, essa garagem, etc. Aí ele vende esse projeto num momento onde o órgão ambiental já aceitou, etc., e valoriza. Mas para você fazer isso, precisa ter uma estrutura, um capital, você precisa ter capital, conhecimento e um bom contrato. Sim. E um bom contrato. Sim. A gente fez de maneira, por acaso, um negócio assim com um cliente aqui em São Paulo. Na época a gente foi contratado para fazer lá uma remediação. Sim. Aí descobriu-se que o problema era muito maior e a indústria que nos contratou já tinha vendido o terreno para uma incorporadora. É aquele problema clássico, né? A incorporadora ouviu aqui, estou falando isso lá atrás, quando o mercado ainda estava conhecendo. A incorporadora, quando viu aquilo, falou assim, pô, esse negócio está mais complicado do que eu imaginava. E aí foi evoluindo, e aí começou -se a discutir um projeto integrado, e a incorporadora desenhou o prédio, desenhou toda a parte de conceito, e aí apoiou no contrato para a indústria, dizendo, olha, se eu vir a desistir, você vai me pagar esse custo. E aí a gente junto, aí chegou a hora que a incorporadora falou, estou fora, mas está me devendo, sei lá, 1,5 milhão do que eu gastei desenvolvendo esse projeto e tal, e ao mesmo tempo esse projeto andando. Né? E aí a indústria olhou e falou, compra, paga esse 1 milhão que você vai ter isso de volta fácil. Ele comprou, ele pagou lá, e aí continuou, e aí ele pôs o terreno no mercado. Com o projeto já, né? Com o projeto já. Ele vendeu por 3 vezes. Ele vendeu por 3 vezes o valor que a primeira incorporadora tinha prometido, porque na verdade tinha uma promessa de compra e venda. Ele vendeu por 3 vezes.
porque o projeto já tinha avançado. Sim. Os riscos já estavam conhecidos, já tinha conceito de remediação, a CETESB já estava envolvida, estava tudo andando. Aí o outro falou, não, que eu faço pela negociação. E fez. Uhum. Então, esse é o desafio. Eu acho que algumas empresas já estão fazendo, mas você precisa ter uma abordagem. Ou então você fazer contratos turnkey, Sim, sim. sabe, de remediação garantida. Complicado. Eu ouvi, não conheço, né? Mas eu ouvi de gente que se deu mal nessa daí, né? Da nossa área. Né? Tem gente que se deu mal, mas porque você tem que saber gerenciar o risco, tem que saber cobrar. Sim, sim. Tinha uma época que existia um programa, acho que na casa chamava GRIP, que é Guarantee Remediation Insurance Program, que tinha a época com uma seguradora garantia. Uhum. Então, aí os caras falavam, tudo bem, ó, tá aqui. Se eu não conseguir, a seguradora paga o seguro. Uhum. E era, quer dizer, não era uma abordagem técnica, era uma abordagem contratual. Então, o cliente estava comprando, não quer saber se você ia fazer ingestão de A, B, você vai Quer fazer... nem saber, né? Quantos postos, quantas Ele fala o bombas. seguinte, bicho, você tem que chegar nesse nível com esse prazo. Uhum. Ok? Do it. Uhum. Aí, lógico, os riscos, no final foi desmontado o programa, mas são coisas que tem que fazer. Agora também, não pode fazer, eu vou fazer baratinho. Faz, Não não dá, é para ser né? baratinho. Não dá. Não é para fazer baratinho. Uma coisa que lá atrás a Geoclock fez foi, tipo, vamos chamar de verticalizar. Ela tinha um laboratório, tinha máquinas, né? Então tinha tipo uma empresa de sondagem dentro dela, né? Dentro da estrutura da Geoclock, amostragem e tal. E a Arcadis, pelo que eu sei, nunca quis fazer isso, nunca fez isso, né? Nunca teve essa primarização. Qual foi a decisão, André? Então, cara, é o seguinte, a gente tinha até a equipe de perfuração. Tinha uma época de perfuração, de coleta de amostra, de amostragem, mas máquina e equipamento, não. Principalmente o laboratório. Porque o laboratório, o pessoal, primeiro que é um investimento altíssimo, Sim, sim. e você começa a ter non-core business afetando o seu negócio. Sim, sim. Porque primeiro que perfuração em laboratório é CAPEX. Você tem Sim. um CAPEX pesado. Muito. Muito. Então, para você ter um laboratório razoável, você precisa ter um GC, você precisa ter GC, LC, e não é só equipamento, você tem que ter equipamento, as instalações, os profissionais, etc. Para você manter tudo isso... É uma empresa dentro da outra, né? É uma empresa dentro da outra e tem que ter volume. Sim. Entendeu? Você tem que ter volume. Uma máquina de 2 milhões de reais não pode ficar parada. Exato. E aí você vai você vai concorrer com um laboratório comercial que roda 24 horas. Sim. A perfuração é a mesma coisa. Sim, sim. Quando eu fazia estágio na empresa de perfuração de poços, quando a máquina entrava em manutenção, o dono da empresa, ele contava os dias. Sim. Ó, a máquina vai parar aí, quantos dias? Uhum. Não sei o quê. Vocês têm 2 dias. Isso mesmo. Porque tinha uma programação de trabalho, e eles falaram, vocês têm 2 dias. Por quê? Porque vai acabar esse projeto, tem que ir para lá, vai começar os outros 3, essa máquina precisa estar de volta. Uhum. Então, a máquina parou no pátio, ele saía gritando com a equipe de venda, etc. A máquina não pode estar parada. Desespero, é capital parado. Uhum. Então, assim, eu tinha essa visão. Essa visão é uma visão, logicamente, que como quem controlava a empresa dos da Arcadis, é CAPEX. Sim. CAPEX não dá para a gente pôr CAPEX no equipamento, só se você tiver um contrato que pague o equipamento. Entendi. Se você tiver um contrato, nós temos um contrato que eu vou ter que fazer, sei lá, 200 poços. Opa, aí você faz conta e fala, aqui vale a pena, porque eu vou pôr um equipamento que vai pagar. O contrato paga. Sim. Acho que é uma visão empresarial. Né? Sim. É uma visão empresarial, eu acho que é uma visão empresarial. Sim, então a gente, na época que eu estava na consultoria, essa era a visão, de que você verticaliza demais, você tem que criar demanda para esses outros serviços. E muitas vezes, então a gente vai prestar serviço para o concorrente.
O concorrente não vai te contratar. Não, jamais. Se ele tem opção, ele vai ficar, porra, eu vou pôr o cara dentro da casa do cliente. Aí vai ficar assim, né? Sim. Então, assim, é um. Na época, assim, porque a calculação, acho que como você é pioneiro, acho que a diferença de abordagem é do pioneirismo. Eu acho que a Geoclock na época foi pioneira, não tinha esses serviços no mercado, então você põe tudo para dentro. Pois é, não tem outra alternativa, né? E vende pacote completo. Né? Eu acho que isso é natural. Agora, quando você começa a ter o mercado com opções, aí você fica, puxa, para quê? Porque é um capital razoável, né? Sim. E do ponto de vista de uma empresa estruturada, como as multinacionais ou as empresas SA, isso no balanço impacta muito em depreciação, tira do teu resultado. Sim. Então, os indicadores financeiros são impactados por isso. Então, por causa da depreciação. E é uma depreciação pesada, né? Pesa muito. Você chega no final do bottom line e fala, putz. Sim. Por isso que o pessoal muitas vezes aluga carro, essas coisas tudo. Sim. E aí você estava lá na Arcades quando fizeram SA ainda? Ou não? Você já não, já era SA desde o começo. Já desde o começo? Desde o começo. Desde que a gente entrou era SA e isso era uma dor de cabeça tremenda. Pois é. Tinha que publicar balanço. Sim. Aí tinha uma série de custos que você olhava assim e falava, nossa, tem que publicar balanço. Meu Deus do céu. E era caríssimo a publicação de balanço. Dois jornais de circulação. Sim, não pode ser no Correio de Londrina. Não pode. É isso mesmo. E os jornais se mantiveram por muitos anos por conta disso, né? Das publicações. Você tem que publicar balanço, você tem que ter auditorias independentes, entendeu? Então você tem que contratar uma auditoria, uma Big Five, uma Big Four para fazer. E é uma visão. É diferente. Quando você está numa estrutura dessas, assim, é uma estrutura de capital aberto, porque as ações estão na bolsa. Então, tem toda uma governança que você tem que ter e submeter que custa. Custa, traz segurança para o cliente, traz, por exemplo, empresas como Arcades e outras, você tem contratos de seguro globais. Isso, para um cliente, dependendo do cliente, dá uma segurança muito grande. Saber que se der qualquer problemão, tem um seguro. Exatamente. Mas é uma coisa bastante estruturada. Que esse é o desafio do crescimento. Sim. Tem que entrar nessas, negócio que não é o nosso, né? Assim, precisa aprender muito. Tem que aprender, não é um negócio somente técnico, né? Você precisa ter uma visão empresarial. Quando você tem um negócio pequeno, o balanço é algo que você faz. Quando você tem um negócio estruturado, o balanço tem que representar a realidade da empresa. Exatamente. Quando você faz porque um dia, se você for negociar essa empresa com outro, o cara vai querer saber, deixa eu ver o seu DRE, seu balanço. Aí o cara vai dizer, mas peraí, como é que você paga isso? Não, isso aqui não existe. Dá, né? Não existe. Não, peraí, todo mundo é sócio? Por que não? Porque aí a gente distribui. Não, peraí. Aí começa a ter uma discussão diferente. Sim. E aí, como é que termina a sua jornada na Arcades, André? Cara, eu falei nome de várias pessoas aí que estão no mercado, né? Então, você começa a criar as pessoas, influenciar, elas vão se profissionalizando, vão se ganhando experiência junto com você, ou mais com você. Eu até falava quando eu estava algumas pessoas que trabalhavam comigo, bem jovens, falei, bicho, você está tendo experiências profissionais em 5 anos que eu levei 10 para ter, por conta da evolução do mercado, né? E aí chega um ponto que você começa a falar, muito bem, e aí? E aí? E que mais? Né? E eu estava já, muito tempo, estava querendo sair de São Paulo, né? Começar a querer viver ou trabalhar em outros lugares. E, como eu falei, dessas rodadas pela América Latina,
Tinha uma época que eu até coloquei, eu ia para o Rio de Janeiro, comecei quase a morar no Rio de Janeiro, mas aí quando começou a vir final das Olimpíadas, eu vi que o Rio de Janeiro não ia ficar tão fácil de Sim, viver. sim. E aí eu voltei para São Paulo, né? E uma coisa que acontecia muito quando eu discutia com os laboratórios, e hoje eu estou na Bioagri, né? Uhum. Eu tinha muitas conversas na Bioagri, né? E com o pessoal da Bioagri, a Juliana Pistone, Sim. que trabalha hoje comigo. Você perguntava, escuta, dentro daquela... Quanto do negócio do laboratório ambiental representa o GAC? Uhum. Uhum. Ah, tá, não sei o quê. Um dia, representa 30%, 20%. Aí eu, putz, peraí. No laboratório ambiental, o GAC representa 30%. Os meus 100 são seus 30. Imagina o tamanho, né, do negócio. Eu falei, pô, caramba, que tem mais de coisas ambientais que precisam de análise que a gente não está vendo, Uhum. né? Porque, pô, a gente está aqui no mercado de GAC, você Sim, está, não sei o que, mas existe um com mercado certeza. ambiental Né? muito maior aí. Ah, pois é, tem. Precisamos descobrir aí, né? Tem. Pô, aí eu fiquei, aí um dia o Eugênio aí, que é o CEO Latam da Bioag, pô, você vai trabalhar com, já que você quer saber, você vai trabalhar com. Aí eu falei, mas só tem um problema, puta, vai ser difícil eu morar em São Paulo, laboratório em Piracicaba e tal. Uhum. Você tem que morar, talvez tenha que morar no interior. Eu falei, pô, eu estou indo. Opa! Se esse é o único problema, está resolvido. Pô, esse é o problema, é a minha solução, porque eu estou querendo viver fora de São Paulo Uhum. e conhecer outros lugares e tal. Eu falei, tentei Rio, não deu certo. Falei, tá bom, vamos lá. Aí Uhum. eu fui e tal, e realmente, você tem aí... Hoje eu moro em Campinas. Uhum. Hoje eu estou em São Paulo hoje por causa da minha esposa. Porque no meio dessa história toda, eu me separei e me casei. E a minha esposa morava no Rio, que eu estou para São Paulo, tal, não sei o que, enfim. Aí e aí pronto, aí você começa a entrar num laboratório, tem 12 filiais, né, que vai de Canoas, Curitiba, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e Uberlândia. Caramba. E agora Limeira. Uhum. Então, assim, você começa a rodar esse mundo de sotaques, que é uma coisa muito legal, você faz uma reunião com a equipe, tem o Bate, a Oxe, Sim, na sim, mesma sim. reunião você ouviu Bate é o Oxe, entendeu? Aí é uma reunião da equipe do Brasil todo, você começa a ver até as demandas ambientais do Brasil todo. Uhum. Então, você começa a ver, não ambientais somente de indústria, mas de indústria, mineração, de hospitais, água de hemodiálise, Sim, verdade. das consultorias, do mercado de óleo e gás, do mercado de Uhum. saneamento, do mercado de mineração, do mercado de bebidas, do mercado de alimentos, mas de tudo. Então você começa a ter essas demandas, as realidades, inclusive a realidade do mundo das consultorias, né? Uhum. E aí é legal, porque aí você começa a ver, como eu falei, o que é que tem nesses 70% Uhum. que está fora do GAC. Sim, E 70% que está fora do GAC e que está fora de São Paulo, sim, da cidade e do estado. sim. Que não fica restrito, né? Não fica dependente de um negócio acontecer, a CETESB falar, quer saber de uma coisa? Não tem mais GAC, acabou o mercado. No seu caso, Pois não, né? é, não, pois é, vai acabar um pedaço. Sim. Mas você começa a ver essas demandas, você começa a ver. Eu vou dar um exemplo. A gente começou a atender umas demandas de análise de bioindicadores. E foi uma demanda desse tipo, um certo tipo de análise, muito associado aos acidentes que ocorreram, os dois acidentes de mineração. Uhum. Legal. Aí, pô, esse tipo de análise, uma análise tal, específica, que a gente começou muito associado a isso mesmo. Aí um dia chegou um escopo lá e tinha esse tipo de análise. Falei, pô, mas onde é que é isso aí? Uhum. Ah, isso é na Bahia. Eu falei, pô, mas Bahia? É.
Por quê? Mas é algum acidente, alguma empresa? Não, não. É um licenciamento de uma obra de infraestrutura. Por quê? Porque os órgãos ambientais Sim, começaram a conversar e começaram com o que aprenderam ali, solicitar esse tipo sim. de parâmetro nesses outros análises. Aí você fala, olha, isso aqui está começando. Aí você começa a ver isso. E é uma coisa muito interessante, porque você sabe como é que eu me sinto aí nessa migração? É, Eu vou dar uma coisa que, quando eu entrei aqui na Bioag, uma coisa que eu fui fazer, fui visitar um laboratório clínico. aham. E aí eu fui no Fleury. Certo, certo. No Fleury, e aí comecei a ver lá no Fleury, tinha médicos lá, Sim. uma empresa de médicos, né? E aí eu senti, falei, putz, é mesmo, cara. Eu sou um médico que foi para um laboratório, o tipo Aham, de médico que sai sei lá, de um hospital aham. e vai num E vai para o laboratório. laboratório. Sim. Então, assim, eu posso até entender da doença que o cara tem, mas não vou tratar dessa doença. Mas eu Eu vou saber sei que, o olha, exame que ele precisa fazer ali, né? eu sei que ó, se ele está fazendo esse tipo de exame, ele pode ter esse tipo de problema. Se ele está tendo. E assim você começa a enxergar isso, né? Aham, Então, hoje, assim, aí você vê, assim, você vai assim, que, na verdade, o laboratório é um provedor de dados, informações para os médicos, que são vocês consultores, aham. a aconselhar os seus pacientes, Sim, né? Os seus sim, clientes. sim. E você precisa equipar o laboratório e ter essas respostas, e assim vai. Mas tem uma coisa que eu acho que o mercado de GAC ele vai ter um desafio bem interessante. Eu acho que, inclusive, você sabe que no laboratório clínico, eles fazem um controle de qualidade que é muito interessante. Quando você faz, o Marcos Tanaka vai fazer um exame de sangue, Aham, o que é que o Marcos Tanaka vai lá, faz o exame de sangue, e quando saem os resultados da vertical, todos os compostos do exame de sangue, tem um sistema deles que confere, no laboratório ambiental tem também, que confere esses resultados da vertical e vê se faz sentido aham. os resultados. Fez sentido? Ele vai fazer uma segunda checagem. Ele olha o seu histórico. E Certo, como é que ele, certo, e como é que ele faz para olhar o seu histórico? Porque o Marcos Tanaka, quando entra, ele pede análise, ele dá o quê? O CPF. certo. E tá tudo E aí atrelado. e aí está atrelado. Então, ele pega, olha na vertical e olha na horizontal. Aham, Se houver uma grande variação, ele, ele checa e um médico do laboratório vai olhar para entender por que essa grande variação aconteceu. uhum. Se essa grande variação também não tem explicação nos resultados, ele pode até ligar para o médico que pediu. Hoje, os laboratórios têm pouco chance de fazer isso, porque a análise que chega do poço A, Exatamente, é. do cliente B, coletada pelo consultor C, se chama amostra 1A. Isso. E o cliente que no dia que esse cliente muda de consultor, a amostra se chama A1. Sim, E é o mesmo exatamente. ponto. E aí o laboratório nunca vai conseguir Não tem identificar, como, é isso mesmo. além dos requisitos de metro. Mas não vai conseguir identificar e não vai conseguir fazer Sim, esse controle de qualidade. Que aí, no caso, as empresas com bancos de dados cada vez mais digitais que tem que ter, sim, poderiam fazer isso, né? Mas isso é um desafio interessante, porque se sim, você criar hoje com as tecnologias de blockchain, etc., sim, cada sim. vez que um consultor vai abrir um ponto Pois com um é, cliente, dá um nome, dá uma característica, esse nome é sempre esse nome. fica sempre sendo esse. E aí está amarrado e todo mundo vai conseguir checar, fazer isso, mas talvez o Inmetro não deixe, porque aí o laboratório B pode checar o histórico. Aham. Mas, assim, é algo que é muito interessante ver essa similaridade do mundo clínico. E a gente tem no laboratório algumas situações que o cliente fala assim, e aí, olha, deu esse resultado aí, o que significa, gente? O que é que eu faço? Tem um parâmetro aqui fora de enquadro, o que é que eu faço? A gente não sei. Como não sabe? Eu não sei, a gente não sabe. Eu não sei qual é o seu processo industrial, Pois é, pois é, pois é. não sei. Mas como é que eu faço para resolver isso? Eu falei, contrata um consultor ambiental para Aham. poder te aconselhar, porque mas não é só olhar o resultado e dizer, não, tem que, aí, tem que entender o seu processo, entender todo o histórico para te dizer o melhor.
Aí ele fica, até aí a gente tem que fazer analogia médica. Aí Uhum. eu falei assim, se você fosse no laboratório clínico e você tivesse tivesse um colesterol alto e o laboratório dissesse que você tem que operar seu coração, você faria? Não, eu no médico. Então, exatamente, exatamente. Tem muito isso, bicho. Tem muito isso, cara. Sim, Se eu for dizer, não, a gente vai te abrir, operar isso. seu coração agora, você topa? Fazer o Você transplante, né? não faz. Vai no médico, o médico vê o que está dando aí com você. Bom, e para o pessoal do GAC, André, o que, que você pode dar de observação, de conselho? O que você acha que as pessoas que estão no mercado do GAC hoje podem fazer para melhorar a situação do mercado, ou delas próprias, ou das empresas? Pô, bicho, eu acho assim, como eu falei, esse congresso da ESA mostrou, assim, como eu falei, uma grande evolução, Uhum. um grande profissionalismo, mas eu acho que o desafio eu acho que é esse profissionalismo, mas sempre estar atento nesse mercado. E eu acho que isso não vale somente para o pessoal do GAC. Eu acho que hoje, para qualquer profissional, Uhum. ter a capacidade de se reinventar, sempre, porque e estar atento a essas oportunidades de se reinventar. Porque aquilo que você está fazendo hoje não é o que vai te levar até se aposentar. Sim, Né? sim. Ninguém vai conseguir se aposentar. Pois é. Mas você vai ter que estar sempre em transformação. Então, criar conhecimento, habilidades, skills, para esse mundo em transformação. Uhum. Tá? Eu acho que cada vez mais essas ferramentas digitais vão estar atreladas como assistente, como fazer parte da sua vida. Hoje, isso aqui Sim, faz parte da sua vida. sim, Isso vai e você vai ter que saber usar e usar isso de maneira bastante profissional, porque quem não souber usar vai estar fora do jogo. sim. Tá? Eu acho que outra coisa que o GAC fez muito é essa globalização, ou, como eu falei lá no começo, trazer novas tecnologias, conhecimento, know-how. Realmente as grandes empresas tinham essa possibilidade. Isso não está mais exclusivo a elas, porque Sim, hoje o conhecimento flui sim, globalmente numa sim. velocidade muito, muito intensa. Eu acho que outro desafio é saber trabalhar em equipes multiculturais e internacionais. Eu acho que Uhum. o pessoal do GAC vai ter que saber trabalhar fora do país, Uhum. principalmente os mais jovens e não, mais velhos também, sabe, olhar para fora. Sim, Você tem países como, eu acho que a China vai passar por um processo de transformação violenta nessa questão ambiental. sim, sim. Tá Eu fui passando, né? Já tá Já no está caminho. passando, e essa Sim. questão que a gente vive aqui, eles vão viver, já estão vivendo e vão viver de maneira muito intensa, Uhum. assim como vários países da Ásia, que para onde foi a manufatura global, Sim, sim, que provoca essas situações que são o nosso ganha-pão, sim, que é o ganha-pão de descontaminação, de gás, gerenciamento de área contaminada. Você tem aí o mercado americano já está saturado, o mercado europeu também, mas você tem ainda em outras partes do globo, assim, mas para você adressar esses lugares, vai ter que aprender uma nova língua, novas culturas, e sim, isso não é algo que você faz de uma noite para o dia. sim, sim. Você vai ter que olhar do longo prazo. Mas eu acho que o conhecimento que o GAC nos traz, dá para aplicar em outras áreas. Eu acho que tem isso, sim, que tem que ter. Eu acho que o fortalecimento das agências ambientais, eu acho que é um ponto fundamental, porque sem enforcement não tem evolução. Se não tiver cobrança, uma cobrança tecnicamente estruturada, que nem nós tivemos da CETESB, a gente pode reclamar, tá, não sei o quê, mas essa profissionalismo que a CETESB teve e tem, foi fundamental para a evolução Sim, desse mercado. sim, com certeza. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que esses são as mensagens que eu deixo, né? Que eu estou aí com bastante tempo nesse mercado, o pessoal me chama de dinossauro dessa história, né? Dinossauro, que a gente viu isso aqui, Sim, eu vi isso aqui começar como não tinha nada, hoje tem bastante coisa, mas alguns alertas ficam, né? Porque você sim, fala, essa questão de áreas contaminadas é finito. sim.
é um mercado que você tem um end of game, que chega um ponto. A gente tem aí a questão dos contaminantes emergentes, que eu acho que são pontos que nós temos que estar atentos e temos que, como sociedade, fazer com que evolua, porque, novamente, sem enforcement nada acontece. E eu acho que o contaminantes emergentes vai além de água subterrânea. Então, assim, o profissional tem que estar aberto, porque hoje está todo mundo muito focado em solo, água subterrânea e vapor. Solo, água subterrânea. Mas tem que, quando você começa a falar em contaminantes emergentes, você tem que ir um pouco além. Tá? Eu acho que a gente, um pouco não, bastante além. Porque tem um mundo novo aí que pode se abrir. Acho que até no da ESAS mostrou-se em emergentes coisas que você nunca imaginava que poderia aparecer. Tem várias informações mostrando. E aí a gente vai precisar saber como que a sociedade vai tratar isso. Né? Porque quando você tem um contaminante emergente em todo lugar... Exatamente, não é emergente. Não tem como remediar, né? Não tem como remediar. É verdade, vai remediar até quanto, né? Porque não sei. Até quando? É difuso, fonte difusa, está em todo lugar, todo mundo gera. O que você vai dizer? Como é que você vai controlar isso? Então, acho que essas são o que eu tenho a deixar de mensagem aí. Legal. André, a gente pede uma indicação de algum livro, de algum filme para os convidados aí, pode ser da nossa área ou não, você que sabe. Cara, tem um livro que eu estou lendo, estou até pegando aqui, que é sobre a China. Esse livro, eu acho que eu recomendo as pessoas a lerem, porque eu estou muito impactado com esse livro, por conta das informações e de você ver a velocidade de um país com mais de 1 bilhão de pessoas, que como tem tirado pessoas da miséria, colocado onde está, numa velocidade tão grande. 60 anos, né? Em 30 anos, eles mudaram totalmente a sociedade. E ali tem muita coisa assim que é um alerta, assim, de você ficar, puxa vida, é um livro que está me abrindo os olhos, né? Há muitos anos eu li um livro do Bill Gates, um dos primeiros livros do Bill Gates, e na época ele já falava dessas questões da internet, do que a gente está vivendo hoje, de como a internet está. Ele falava lá atrás, ele foi um livro que eu li há 30 anos. E você está vendo hoje essas coisas se materializarem. E eu acho que isso aí é importante. Eu estou aqui até pegando o nome do livro para falar direitinho aqui. Quando eu leio esse livro, me lembra muito quando eu li esse livro do Bill Gates, na década de 80, por aí, que é O Poder da China. Esse livro, O Poder da China, é do Ricardo Jeromel. Ricardo Jeromel é irmão de um jogador chamado Jeromel, lá do Sul. Do Grêmio, né? Jogou no Grêmio. Do Grêmio, esse mesmo. E ele foi editor da Forbes, ele trabalhou na revista Forbes e morou na China. Então, ele traz muita coisa de cultura e de negócios na China, que eu acho que é importante a gente estar atento, ainda mais nessa questão geopolítica de hoje. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter, eu acho que muitas pessoas que trabalham nesse mercado têm a visão do papel do Brasil nesse mundo que está se transformando tão rapidamente. Tá? Eu acho que esse é o meu... Sua indicação. Minha indicação. Esse aí não esperava isso, então essa é a minha indicação aqui, que é isso mesmo, O Poder da China, do Ricardo Jeromel. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Já vi, tá legal. É muito legal, muito interessante. Legal. Beleza, tá? Beleza, André. Muito obrigado aí, viu? Isso aí, obrigado por ter vindo, obrigado pela conversa. E é isso aí, nos vemos por aí, né? Me vemos por aí. Sucesso. Obrigado para você também. Valeu. Tchau, tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio super esclarecedor, super instrutivo com o André Rebouças. É impossível não lembrarmos do professor Aldo Rebouças, pai do André e um dos maiores hidrogeólogos do Brasil, com grandiosas contribuições, como vocês puderam ouvir um pouco aqui nesse podcast. Ouvimos aqui também as inúmeras coincidências e entrelaçamento de duas grandes consultorias que atuavam no Brasil no início do GAC,
a Geoclock Arcadis. Uma dessas coincidências talvez não tenha ficado tão clara para quem começou no GAC há menos tempo, que é aquela história que o André foi o primeiro a ligar para o Jaime Ohata. Jaime Ohata era um dos diretores da Geoclock à época, que por muito tempo foi um dos dirigentes da empresa, e até isso aconteceu até a venda da Geoclock para a IBP. Como o André não podia participar e não queria que a vaga fosse para o engenheiro de Minas, o André passou a vaga para quem estava passando por ali, e era ninguém menos que Reginaldo Bertolo, hoje professor doutor da USP, um dos grandes papas da hidrogeologia e da hidrogeologia de áreas contaminadas, com muitas publicações sobre contaminação em meios fraturados. O Reginaldo foi orientador de muita gente do nosso mercado. E ele, Reginaldo, por sua vez, não podia e passou essa bola aí para a Cristina Salvador e para o Marcelo Larsa, que pegaram a vaga, foram estagiários e atuaram na Geoclock por muitos anos, ajudando muito ali a Geoclock a ser uma das referências na nossa área. O Marcelo acabou saindo da Geoclock relativamente cedo, atuando com destaque depois em outras consultorias, hoje tem sua própria empresa, e a Cristina Salvador se tornou dirigente da Geoclock, muito graduada na Geoclock, também ficou lá até a venda para a IBP. É muito curioso também saber que quase a Arcadis comprou a Geoclock, teria sido algo bastante curioso e mudaria muito o mercado do GAC que nós temos hoje. Mas como vocês viram, não foi só do passado que o André falou conosco, ele nos forneceu importantes visões de presente e futuro do GAC, que segundo ele deve crescer não só na técnica, mas também na criatividade do negócio como um todo, contratos, gestão, diferentes maneiras de encarar o processo, que não seja só disputar cada projeto de preliminar, de confirmatório, de detalhado, de remediação e tal. Por fim, é muito interessante a analogia que ele faz da nova atuação dele com a medicina, né? Ele quer que os laboratórios do GAC sejam como Fleury, especialista nas análises, porém com uma espécie de médicos dentro do laboratório, né, que conhece o trabalho das consultorias muito de perto. Também é legal constatar que, de um lado, o GAC é só 30% das análises ambientais, e de outro lado, os órgãos ambientais estão cada vez mais capacitados e exigentes, o que vai certamente fomentar o GAC em muitos lugares fora da grande São Paulo, seja interior de São Paulo, demais estados do Brasil, América Latina. Estamos vendo de perto, muito de perto, eu mesmo estou vendo isso de perto, um pouco disso, e esperamos que ele esteja certo e que isso continue por bastante tempo. É isso aí, agradeço demais ao André pela aula, pela bela conversa e por compartilhar sua história conosco. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório Consulting, a Vapor Solutions e a Columbia Technology. Agradeço às pessoas queridas que são nossos apoiadoras financeiras no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entra na nossa campanha no apoia.se/ecdambiental. E claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem aqui todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos, do que conduzimos, do que nós fazemos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco nesse podcast, que está disponível no Spotify, no YouTube e agregadores, na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição desse episódio. Continuem conosco agora no Substack. Tanto o podcast quanto a newsletter estarão disponíveis no Substack. E também em outras redes como Instagram, @ECDambiental. No Telegram temos o canal Áreas Contaminadas, dedicado a vagas de emprego. Enfim, fiquem conectados conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.